Olá, meu querido paroquiano virtual. Hoje eu vou falar para você sobre o pecado capital. A gente ouve muito falar sobre pecado mortal, pecado venial, mas o que seria o pecado capital? Seria um pecado mais grave do que o pecado mortal? Então, se você está curioso, me acompanhe até o fim, porque é muito importante a gente entender isso. Antes de falar do pecado capital, eu queria que a gente entendesse direitinho o que é o pecado. O pecado é uma transgressão à lei divina, é uma desobediência a Deus, é uma falta de amor a Deus. Existem duas espécies de pecado. O primeiro é o pecado original. Nós já nascemos com essa mancha, com essa marca do pecado original. E nós herdamos dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Esse pecado, essa mancha, é apagado no batismo. Mas depois do batismo, nós podemos cometer pecados por nossa livre vontade. Então, esses pecados que nós cometemos por nossa livre vontade chamam-se pecados atuais, pecados da nossa vida atual, que podem ser cometidos após o uso da razão, que segundo a igreja após os 7 anos de idade. Ou seja, uma criança pequena, ela não tem capacidade de pecar porque ela não tem ainda o uso da razão. Então, esse pecado atual, ou seja, esse pecado que nós cometemos com o uso da nossa livre vontade, ele pode ser mortal ou venial. Nós também podemos chamar de grave ou leve. Então, o que seria o pecado grave ou pecado mortal? É aquele pecado que mata a alma, que tira a graça santificante, que faz com que nós não mereçamos o céu. Exatamente, né? Então, a pessoa que comete o pecado mortal ou vive no pecado mortal e não se arrepende, ela não pode ser salva. E o pecado venial é também um pecado, é também uma desobediência a Deus, mas não em matéria grave, né? Não feito com a livre vontade, né? Com a consciência plena. Então esse pecado, embora seja uma ofensa a Deus, não é algo que nos tira a graça santificante e pode ser perdoado com mais facilidade, vamos dizer assim. O pecado mortal, ele é perdoado pela contrição perfeita, que é uma graça especial de Deus, e pela confissão, ou seja, é necessário que eu confesse os meus pecados ao sacerdote para ter os méritos de Cristo que são capazes de perdoar o meu pecado, o pecado grave. O pecado venial, ele é perdoado todos os dias, ou seja, pela penitência do dia a dia, pela oração, pelos meus atos de amor a Deus, eu posso sim receber a remissão dos meus pecados veniais, né? Portanto, é muito necessário que todos os dias a gente faça um breve exame de consciência e peça perdão a Deus dos nossos pecados. Onde é que entra aqui o pecado capital, né? Porque o pecado capital seria um pecado mortal bem grande, o que é isso? Não. Veja bem, o catecismo, exatamente eu queria citar aqui o catecismo de São Pio X, no número 956, né? Ele é mais preciso, mais didático para a gente entender. Eu queria ler o que é que ele diz. O vício é uma disposição má da alma que a leva a fugir do bem e fazer o mal, e que é causada pela frequente repetição de atos maus. Veja, a nossa consciência, eu falo muito sobre consciência, né, aqui no canal, então a nossa consciência é essa capacidade que Deus nos deu de distinguirmos entre o bem e o mal e nós escolhermos o bem e evitarmos o mal. Então nós temos essa possibilidade de escolhermos o bem e evitarmos o mal. Então essa é a nossa consciência, a gente já falou muito sobre isso aqui. Então o pecado é quando eu escolho o mal, né? Não faço o bem que devo fazer e faço o mal que não devo fazer. Então o que seria o vício? É a escolha frequente e repetida do mesmo mal. É um hábito ruim. Então quando eu repito sempre um hábito bom, aquilo é uma virtude. E com a graça de Deus, aquilo tem mérito. Então, a repetição de um hábito bom
né? Eu tenho um bom hábito, aquilo é uma virtude. Mas quando eu tenho um mau hábito e eu repito constantemente, esse mau hábito é um pecado, então aquilo é um vício. Então, o que são exatamente os pecados capitais? São vícios, ou seja, são pecados que nos levam a repetir outros pecados, que eles têm a tendência a se repetir e a gerar outros pecados. Por isso que chamam-se capitais, né? Vem do latim caput, que significa cabeça. Então eles encabeçam, não estão à frente, né? Nesse sentido de chefiar, de liderar outros pecados. Então, os padres, os teólogos, os padres da igreja, desde a antiguidade, distinguiram 7 pecados capitais, ou seja, 7 pecados que levam a pessoa a cometer outros pecados, que são, na verdade, vícios. E é bem fácil da gente aprender quais são esses 7 pecados. Você quer saber? Então, decore essa palavra, salígia, ou então saligipe, mas é melhor salígia. Então, o que é a salígia? É a soberba, avareza, luxúria, ira, gula, inveja e assídia. Assídia é a preguiça espiritual, né? Aquela moleza em fazer as coisas de Deus. Então essa é a assídia, você pode chamar também de preguiça, né? Então essa é a salígia. Talvez você nunca tenha escutado isso e agora vai decorar quais são os 7 pecados capitais. Veja bem que o pecado deve ser distinguido, né? Deve ser separado da minha fraqueza, né? A minha tendência. Eu falei em outro vídeo, vou deixar aqui o card para você assistir depois, né? Eu falei que a nossa fraqueza ela não é um pecado, muito pelo contrário. Se eu tenho uma fraqueza, eu luto contra ela, aquilo se torna, na verdade, uma virtude. Mas quando eu me entrego à minha fraqueza, quando eu pratico, ponho em ato aquela minha tendência, então aquilo sim se torna um pecado. E existe cura para os 7 pecados capitais, né? O próprio catecismo vai nos dar um exemplo muito simples para a gente também decorar. Vamos lá. Lá no número 959, diz o seguinte: os vícios ou pecados capitais vencem-se com a prática da virtude oposta, né? Lembra que vício é o contrário de virtude? Então, se eu tenho um vício, que é uma repetição de um ato ruim, né, de um pecado, com frequência, de modo que aquilo se torna quase automático para mim, então o remédio é a virtude, que é a virtude oposta àquele vício. Então vamos lá. O que é que vence a soberba, né? Aquela altivez, eu me achar melhor do que os outros, né? Me achar independente, me achar que eu não preciso de Deus. Olha, a soberba é bastante grave. Então vence-se com a humildade. A soberba é o pecado de Satanás, né? Ele quis ser Deus e ele tentou Adão e Eva com esse pecado. Então a soberba é a raiz de muitos pecados, né? Da onde nasce o pecado. Então venço a soberba com a humildade. O outro, a avareza, né? Aquela ganância, querer tudo só para mim. Então, com o que é que eu venço a avareza? Com a liberalidade, né? Então, uma pessoa liberal, uma pessoa generosa, né? Então, a generosidade é o oposto da avareza, né? O avaro, aquela pessoa que guarda tudo, não dá nada a ninguém, né? Meu é meu. Então, vence aquilo sendo generoso. Então, se você sente dentro de você uma tendência à avareza, use a generosidade para curar esta avareza. O outro, a luxúria, obviamente com a castidade, né? A luxúria é o contrário da castidade, então lutando pela castidade. A ira vence-se com a paciência. Então a pessoa irada é aquela pessoa do pavio curto, né? Talvez você seja essa pessoa de pavio curto, não leva desaforo para casa, né? Com tudo se chateia. Então, com a paciência, então, com o exercício da paciência, do calar, do silenciar, né, do não revidar, então eu venço o pecado capital da ira. A gula vence-se com a temperança.
Então, a virtude da temperança é aquela que não exagera. Então, veja bem, a gula refere-se à comida. Mas eu posso pensar também na gula no sentido da intemperança. Então, a pessoa que faz tudo exageradamente, né? Então, por exemplo, vai assistir TV e vai assistir uma série que gosta, algum filme que gosta, e em vez de assistir um, assiste 4, né? Passa o dia inteiro fazendo aquela coisa, né? Então, a pessoa que é intemperante, né? Que é exagerado, né? Então, não é só na questão da comida. Então, essa intemperança, veja bem, não é um pecado em si, um pecado, mas é algo que leva a muitos pecados, né? A pessoa intemperante, ela, por exemplo, ela é tendenciosa a pecar contra a castidade, né? Porque ela vai perder aquela fortaleza de espírito, ela é levada pelas manias, né? Pelas manias. Então isso, obviamente, a gula é o mais clássico, mas qualquer outro tipo de vício que você faz constantemente, né? Que você não faz só um pouquinho, que você não consegue se controlar, faz demais, né? Então aquilo é intemperança, que a gente pode associar aqui à gula. Então como é que se vence isso, né? Como é que se vence a gula? Com a temperança. Então vou ter hora para fazer as coisas, vou comer só aquilo que me sacia, né? Então não vou comer até passar mal, e você pode aplicar isso a qualquer coisa na sua vida. Coloque aqui nos comentários, dá um exemplo para mim de algo que seja intemperança, né? De fazer demais, né? De não conseguir parar de fazer, né? Coloque aqui nos comentários que eu vou gostar de ver. Então vamos continuar. A inveja, né? O que é a inveja? É a raiva dos bens dos outros, né? Então não é querer ter algo bom para mim, algo material, isso não é pecado. Mas eu ter raiva porque o outro tem, né? Isso é um pecado bem brasileiro, né? O brasileiro, ele parece que fica com raiva quando vê a pessoa comprando um carro, comprando uma casa, se dando bem na vida, né? Tendo conforto, então ele fica com raiva, né? Por que ele tem e eu não tenho, né? É muito interessante isso, é um pecado. Então isso se vence, né, com a caridade. Então a inveja do outro se vence com a caridade, o amor, o se alegrar com o bem do outro, né? Se alegrar quando o outro está bem, se alegrar, louvar a Deus, inclusive, quando a outra pessoa está bem, até melhor do que eu, e ajudar a quem não está bem, né? Ajudar o próximo, ajudar o mais pobre, o mais necessitado. Por fim, a preguiça, que eu falei que era assídia, né? Essa moleza em servir a Deus, essa moleza, eu não quero rezar, não quero trabalhar, não quero, o padre pediu para ajudar, eu não vou, né? Não, prefiro ficar assistindo televisão, não vou. É aquela moleza para as coisas de Deus. Então se vence com a virtude oposta, né? Que é o fervor, né? Lutar pelo fervor, né? Para servir a Deus com prontidão. Isso é uma prova de amor. Então, espero que você tenha entendido, né, o que são os pecados capitais, e vou gostar muito de ver aqui nos comentários o que é que você acha disso. Então não se esqueça de deixar o seu like. Gostaria também de convidar você a dar uma olhadinha na nossa livraria, que estamos em promoção, né? Tem alguns livros maravilhosos aqui, dentre eles o Catecismo de São Pio X, o Catecismo da Igreja Católica, que trata desse mesmo tema, né? Tem outros também, como por exemplo os pecados quebrados aos céus, a nossa participação no pecado dos outros, né? E nós temos também boas leituras espirituais, né? Como os grandes mestres da vida espiritual, né? Tem esse outro aqui, maravilhoso também, que é o Compêndio de Teologia Ascética e Mística. Então vale a pena você dar uma olhadinha lá na nossa promoção, tá bom? Então fica com Deus e com Nossa Senhora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima.